Movimento Contrário. Realização: Centro de Tratamento de Dependentes Químicos, BCJ. Apoio: Vitória Ambiental. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Movimento Contrário. O tema do nosso programa hoje é a herança dos pais dependentes químicos, o que eles deixam para seus filhos. Então, nós vamos refletir um pouco sobre essa herança. Nós sabemos, já ouvimos, entendemos que toda pessoa, quando está para ser pai, ela tem um ideal, ela tem um projeto de oferecer para o seu filho tudo que ela não teve quando foi criança. E querendo oferecer, claro, na sua intenção, o melhor para o seu filho. Mas também nós temos alguns tipos de pais que dizem: pau que nasce torto, morre torto. Você já deve ter ouvido esse ditado popular. E esses pais, eles serão pais também bem rígidos, né? Estarão vivendo num mundo bem egocêntrico, no relacionamento, na educação, no que eles vão estar oferecendo para os seus filhos. E com certeza isso trará consequência para as crianças. Mas o nosso programa de hoje vai trazer uma informação muito importante, que é sobre as crianças abandonadas. Crianças que foram maltratadas por esses pais. E para isso, nós temos aqui hoje, no nosso programa Movimento Contrário, a assistente social Lidiane Santana Rocha. Oi, Lidiane. Olá, seja bem-vinda ao Silvestre. nosso programa. Muito obrigado. Prazer todo mês estar aqui com vocês para compartilhar algumas informações com o público. Que bom. E, Lidiane, nós queremos apresentar para quem está nos assistindo a casa onde você trabalha. É uma casa de acolhimento a essas crianças e adolescentes, né, que foram vítimas, né, dessa violência, e muitas delas com pais dependentes químicos. Sim, grande parte, a maioria. A maioria dessas crianças. Maioria. Isso. E como o nosso programa trata, né, da dependência química, então eu acredito que vai ser de grande relevância levar para quem está nos assistindo, né, o que acontece, qual é a dinâmica, né, da dependência química em relação a essas crianças que foram abandonadas e maltratadas. Então vamos conhecer um pouco de onde você trabalha. Vamos lá? Vamos. A Casa Lar tem a finalidade de resgatar o ambiente familiar, substituindo a família original das crianças em situação de abandono, oferecendo a oportunidade de uma convivência afetiva equilibrada e saudável, condição indispensável ao seu pleno desenvolvimento. Aqui são acolhidas crianças de ambos os sexos e de várias idades, que são encaminhados pelo Juizado da Infância e da Juventude ou pelos conselhos tutelares, assegurando assistência integral como alimentação, saúde, educação, lazer, esporte e atividades culturais. O abrigo se caracteriza como uma casa de convivência, ágil em seu funcionamento, acolhedor e simples em seu aspecto físico, essencialmente educativo em sua ambiência e dinâmica. Essa Casa Lar, localizada no município de Serra, funciona desde 1999 e a grande maioria das crianças que estão abrigadas no local são filhos de pais viciados em drogas. Aqui, elas recebem atenção especial, cuidados médicos, assistência social e, principalmente, muito amor.
Leidiane, como nós vimos na matéria, como que essas crianças chegam para essa casa de acolhimento, né? E qual o motivo delas irem para lá? Sim, todas as crianças que vivem sob a medida protetiva de acolhimento institucional são encaminhadas pelos juizados da infância e da juventude, cada um de seu município, né? Então, se for em Vitória, é do município de Vitória, se for em Serra, é o município de Serra, enfim. Todas as crianças que sofreram algum tipo de violência, né, ou negligência, abandono, enfim, as mais diversas formas de violência, elas são, o judiciário, o sistema judiciário é acionado, a maioria das vezes pelos conselhos tutelares, né, pelos conselheiros tutelares, geralmente a sociedade em geral fazem as denúncias desse tipo de violência aos conselhos tutelares que acionam o poder judiciário e que aplicam uma medida de proteção a essas crianças, que é a medida de acolhimento institucional. Então, todas essas crianças são encaminhadas pelo sistema judiciário para estarem protegidas nesse ambiente, Sim. né? E ao passar dos anos, né, nós estamos em 2011, tem aumentado o número de procura ou tem diminuído o número de procura? Consideravelmente. O número de crianças hoje sobre acolhimento institucional é cada vez mais frequente. Em 2010 a gente teve uma mudança na legislação que alterou o Estatuto da Criança e Adolescente, até acelerando os processos judiciais para que crianças não fiquem muito tempo abrigadas. A gente discutiu isso há algum tempo, né, que as crianças não podem ficar mais de 2 anos nos abrigos, e isso tem aumentado consideravelmente pela dependência química, né? São geralmente genitoras, né, mães que perdem a capacidade de cuidar de seus filhos pelo uso indiscriminado das mais diversas drogas. Isso. Geralmente, quais as drogas que fazem essas mães descuidarem mais de seus filhos e fazendo com que essa criança chegue a essa casa lá? Com o uso indiscriminado do crack, hoje a gente vê o agravamento dessa situação. O uso constante, né, a gente tem uma sociedade do uso indiscriminado de álcool, que já causava esse tipo de negligência, já era mais comum, mas na atualidade a gente vê o uso indiscriminado do crack como grande causador dessas violências, né, dessa questão da negligência, porque a pessoa usuária do crack, ela perde os sentidos mesmo de cuidar de si, então nas relações sexuais acabam não se protegendo, tendo vários filhos, né, indiscriminadamente, e não tendo condições de capacidade de dedicar cuidados. Então a questão das drogas é um fator determinante que leva à negligência, à violência, a abusos a essas crianças, fazendo com que essas crianças sejam acolhidas por vocês. Isso, infelizmente, eu diria que 90% hoje das crianças que eu conheço que estão sob medida de proteção é por causa do uso de alguma droga pelos seus genitores. E você sabe, talvez não a instituição de vocês, mas você sabe de alguma outra instituição ou do próprio governo, o que oferece também para esses familiares, para essas mães, esses pais que são usuários de drogas e que por causa disso perderam seus filhos? Vocês fazem pelas crianças e por esses pais? A rede é muito frágil de dedicar cuidados a essas famílias, né? Infelizmente, a gente não tem programas eficazes e eficientes que tratam essas pessoas. Muitas vezes elas até procuram, né? A gente encaminha essas famílias para programas de prevenção, né, de saúde mental nos municípios, mas não são programas que tratam efetivamente a questão da dependência. Então, muitos deles têm a vontade de educar seus filhos, mas não conseguem acesso digno para que consigam superar. Entendi. Parece que o nosso papo vai estar cada vez melhor aqui, né? Nós vamos continuar esse assunto, né, mas depois do intervalo. Não saia daí, nos aguarde.